Boa tarde, sexta-feira, 13 de março de 2020. Uma nova sexta-feira, já é a segunda, e lembrando da morte dos Templários, né? Era uma sexta-feira 13. 1307, lá pelo mês de setembro, aproximadamente. Qual é o tema de hoje? É Eckhart Tolle, é um pesquisador da Escócia, espiritualista, tem bastante coisa interessante. Eles têm uma instituição lá em Innsbruck, parecido com Innsbruck, que estuda espiritualidade, saída do corpo, espiritualidade. É um pensador, né? Um livre pensador. Eckhart Tolle não crê que tenha algo que ensinar, senão que para cada quem a única tarefa seja acercar-se da verdade que existe no profundo de si mesmo. É aquela ideia de que dentro do teu ser tá a verdade, através da meditação tu consegue buscar. Ou alinhando com a caixa, o que antigamente se chamava éter cósmico. Tolle se refere ao reconhecimento da importância do presente, o aqui e o agora, a importância do presente. Um dos livros é O Poder do Agora. A liberação da dependência e da renúncia do ego como forma de alcançar a felicidade, a paz e o amor. Lembrando que o ego é a nossa consciência, né? As suas palavras ajudam a descobrir o tremendo poder que temos para antecipar e influenciar o futuro. Então, cada um faz o futuro, o destino está em nossas mãos, de acordo com nossos pensamentos, sentimentos e ações. E viver a nossa vida com tudo o bom que o mundo tem para oferecer. Então, ver o planeta como uma bênção e não como provas de expiações ou como vale de lágrimas, ou apenas como uma prisão e um sanatório geral, como se todas as pessoas fossem doentes. Não, o potencial da perfectibilidade está em cada um de nós. Somos criados simples e ignorantes, mas estamos para evoluir, para chegar à angelitude, aos planos celestiais, planos divinais. Chamados também logóicos, que são os planos próximos a Deus, ao Criador, ao Pai, ao todo, né, na linguagem dos físicos. Tudo está em todo e o todo está em tudo também. Presente com o tempo mais precioso. Lembrando que tu ficar preso ao passado é depressão e ficar preso ao futuro é ansiedade. Então, para evitar a depressão e a ansiedade, viver o aqui e agora plenamente. E o que importa é o agora. O passado tu não modifica mais e o futuro são probabilidades. Infinitas possibilidades. Muitas pessoas não se dão conta de que o presente é tudo o que temos e tende a olvidar-se de desfrutá-lo. Porque tu falar em questão de horas, minutos, meses, anos, é uma questão de uma criação humana mesmo, né? Não uma criação. A única coisa que tem são as estações, o dia e a noite, e o resto é criação humana. O passado é uma. Tu tem que usar o passado como aproveitar as coisas boas. Aquilo que tu aprendeu, seja com os pais, com os mestres, professores e com amigos. Rafael, atualidades Agnes Ana, Marli de Souza Bertan e Rafael Jeremias. E Realdim Bortolin. Olha o gaiteiro. Aliás, violoneiro, violão. Então, o passado é o cúmulo de experiência, recordações que fazem identidade, nos dão a nossa historicidade. E o futuro é uma expectativa de promessa de plenitude e salvação, em ambos casos, uma ilusão. Essa é a salvação que eu, o Halley, o pai dele e a nossa turma defende. A salvação, cada um fazer a sua própria salvação. Não esperando um mestre, um avatar, ou um extraterrestre, ou alguém que vá. Cada um buscar a sua própria salvação. A forma mais segura de perder tua vida é que o momento seguinte é mais importante que o momento presente em que estamos. Então, ficar antecipando 70% do que te preocupa acaba não acontecendo. Reconhecer e valorizar o presente inculca em nossos momentos o sentido mais simples de qualidade, afeto e amor. Aquela figura representante, né? A gente vai carregando coisas e coisas, chega um momento tem de se desprender, senão tu não consegue ir adiante.
Muitas vezes fica preso acumulando coisas. O amor não existe fora de ti, senão dentro de ti. Felicidade, amor são coisas internas, não externas. Não adianta esperar pelo marido, pela esposa ou pelo filho a felicidade. A felicidade tem que vir de dentro. Toda a vida estamos buscando ser amados. Porque dentro de nós está a centelha divina, a mônada, o Atman, a partícula chamada bóson de Higgs pela física, a partícula de Deus. Está dentro de cada um, de cada ser, planta, animal, homem, anjo, a partícula de Deus está lá. Que tudo vem de Deus. Inclusive o que alguns chamam dos demônios, diabos, também vieram de Deus. Mas por escolha própria, tu escolhe o bem e o mal, né? A gente tem o livre escolha, livre arbítrio. Para muitos o amor só pode prover de uma parte externa, um pai, um cônjuge, um filho, um amigo, etc. O temor da perda do amor, a distância, o rechaço perturba. E creemos que necessitaremos aprovação externa para o resto de nossas vidas. E não, tem que ser interno. O que não consideramos é que o amor existe dentro de nós, de fato, um estado do ser. Então, um estado do ser. O narciso ali, ele se namora pela própria imagem e acaba se afogando, né? Aí vira aquela flor, a flor do narciso. E isso é mitologia, né? Pode despertar pela manhã sem alguém a teu lado e sentir seu profundo de ti, amor pela tua existência, o amor, então o agradecimento pela própria vida. Então o amor nunca se perderá, não te abandonará. A necessidade que alguém nos ame ante todo o desejo de amarmos a nós mesmos. Tem que amar a ti mesmo, senão tu não vai amar ninguém. E através da forma em que outro mais nos mira. Então uma coisa tem que vir de dentro. E ali representa também a pessoa que fica presa pelo ego, né? Pela aparência, pelo glamour, pelas coisas materiais apenas a vida. A vida te dará a experiência mais útil para a evolução de da tua consciência. Então tudo tem seu tempo. Diferentes pessoas se queixam de experiências difíceis. Na verdade, elas chegam um momento que elas vão se dar conta que elas mesmas criaram no passado o que estão passando por hoje. Então não existe vitimismo do ponto de vista se olhar de cima da montanha. Muitas vezes a doença de hoje é fruto de um excesso lá atrás. Seja nessa tua existência ou mais adiante. Durante toda a sua vida, por que teu chefe é tão mau? Por que teu companheiro ou companheira não te entende? Por que estão suas vidas pregadas de dor? Então não adianta a pessoa apenas ficar vitimizando e se queixando. Ela tem que gostar de si mesma, ter autoapreciação. Longe? Para chegar ao desenvolvimento de nossa consciência, a vida nos dá as lições que necessitamos e as que queremos. Isto não é um fatalismo, segundo a qual o destino se conhece de antemão, senão um destino inevitável. E aqui é bom falar também a questão das previsões. Previsões não são 100%, são apenas avisos para mudarmos muitas vezes de caminho. Joyce Rodrigues. Muitas vezes até uma doença ou ficar na cama é para tu mudar de caminho. Alguma coisa tu fez e tem que consertar. Um destino inevitável não existe. A sorte não existe. Existe aproveitar a oportunidade. Nosso estado mental, as sincronicidades, tal, tal e tal. O estado mental e emocional. O estado de forma mais segura de chegar ao... Continua próximo? Ah, tá. Chegar ali. Uma porta aberta, né? Então tem que abrir as portas. Até a expressão Jesus usa muito essa expressão, bater e abrir-se-vos-á. Quanto mais pensas negativamente, mais compulsiva está a tua mente a respeito das coisas negativas. Lembrando então no positivo e negativo, atração, repulsão, os pensamentos são assim também. Se tu pensar negativo, atrai negativo. Pensar positivo, atrai positivo. Nós temos a enfocar-se mais no negativo e no positivo. A sociedade inteira é assim, né? A gente vê filmes, tem muito apego a sangue, apego
O povo ainda está condicionado a de meia hora terminarem o solo, 20 minutos provavelmente se entres em 10 minutos que não terminaste, no lugar dos 20 minutos que... É tipo aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? O ponto de vista, meio vazio é o pessimista, meio cheio é o otimista. O resultado deste enfoque é que se observas, se obsessionas com o negativo e sem dar-te conta se converte num fator crítico, acusativo e estressante que afeta negativamente cada passo que damos. Acaba atraindo, pessoas só atraem negatividade, atraem. Porque elas pensam negativo, só pode atrair negativo. Nosso pensamento é ação. O que tu pensa acaba acontecendo, o que tu teme acaba acontecendo também. Tem aquela história interessante da moça que está passando um beco escuro e ela vê dois elementos meio suspeitos. Ela faz a oração mentalmente e paz. Aí ela chega em casa, liga o rádio e o rádio dá notícia. Acabou de ser uma mulher, uma moça acabou de ser estuprada por dois elementos. Depois ela vai na prisão visitar e eles dizem, dentro do teu lado tinha duas pessoas grandes, dois, a gente chama anjos, né, protetores. Então a gente viu que tu tava e a outra que vinha atrás estava distraída. Então a gente tem que ver, de acordo com nossos pensamentos, vão estar nossos acompanhantes invisíveis, sejam bons ou maus, sejam anjos ou demônios. Então cuidar o que tu pensa e cuidar o que tu fala também, tu atrai. Quem só fala em demônio atrai demônio. Então a gente tem que ver o que a gente está pensando e falando também. Quando te queixas, se convertes em uma vítima. Então aquele vitimiza, a pessoa vive se queixando, nunca vai para frente. Os grandes líderes, grandes pessoas que progrediram materialmente, são pessoas alegres, otimistas e positivas. Acostumar-se a não queixarmos parece ficção, mas é o ideal. Parece que temos adaptado a insatisfação como mecanismo permanente. Tem pessoas que são assim, né? Os urubus. Os corvos. Queixar significa não aceitar o que existe, o que inconscientemente leva a uma carga negativa ou traz uma carga negativa. Quando nos queixamos, nos fazemos uma vítima. Por outro lado, expressar nossa opinião, damos presença ao nosso poder. Se desejas mudar uma situação, toma iniciativa. Só aceita a situação tal como ela está. Não te reaciones aos demais também. Então não vá atrás do que os outros pensam. É forte dentro de nós. Tudo o que nos molesta aos demais também existe em nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos atraímos. Quando a gente fala no processo de obsessão, de assédio entre consciências, que nossos amigos evangélicos chamam endemoniados, é porque os teus defeitos estão atraindo eles. Então, a vítima é uma questão relativa. Muitas vezes são coisas que têm que ser acertadas, e se eles estão junto de ti é porque de alguma forma tu atraiu. Por isso que Jesus dizia, vigiar e orar. Vigia o que tu está pensando e faz a oração. E oração termina em ação, tem que ter ação, não só rezar, tem que agir. Tem que fazer a caridade, ajudar os outros, fazer o bem pelo bem, como dizia Aristóteles, né? E Voltaire também, fazer o bem pelo bem. E vigiar sempre. Há uma delgada linha entre honrar o passado e perder-se dentro dele. Às vezes temos de deixar de lado as coisas de nosso passado, pois pensamos que nos dão significado e identidade. Sem elas estamos perdidos. Isso aí vale principalmente aquelas famílias que dão muito importância ao nome, ao status. Família tal, grandes famílias, famílias riquíssimas. Isso aí é apenas, como dizia Jesus, o grande aqui é pequeno lá. O que se exalta aqui é humilhado do outro lado. O que é humilde é exaltado. Então, do outro lado da linha, a coisa muitas vezes é o inverso. O que é pobre, do outro lado, pode ser espiritualmente rico e vice-versa. E assim como tem também ricos pobres, tem pobres ricos também. Para ver espaço a nossas experiências e novas pessoas, devemos deixar atrás o passado, deixar tudo aquilo
de que nos temos feito dependentes, então largar as muletas. E muitas vezes as muletas são até crenças religiosas, dogmáticas também. Criando, perdendo, deixamos de ser o que somos. É importante ter uma religião, mas ela tem que libertar, não prender, não escravização mental, espiritual. Isso requer um grande valor e haverá câmbios, mudanças que podem parecer negativos na superfície. Mas devemos reconhecer o passado, aprender dos nossos erros, perdoarmos a nós mesmos e depois aos outros, para logo seguir centrados no presente. O que importa é o aqui e agora. O poder do agora, que é um dos livros do Tolle. Ali nós temos Jenna, Stupid, Word, que é esquisito, Rack, eu não lembro agora, Slow é devagar. Deixa de definir a ti mesmo e aos demais. Então, garbage é lixo, é. Então a rótulo não leva a nada. Tiago Medeiros. Deixar de rotular pessoas. Vivemos num mundo de definições sem não parecemos saber como pensar e de onde permanecer. Senão, quando nos definimos nos limites criados para todos. A psicologia é cheia de definições. O que seria mais interessante em termos de definições seriam os tipos psicológicos de Jung, por exemplo. Jung, ele falava as pessoas tímidas, as pessoas extrovertidas, introvertidos, extrovertidos, os sensitivos, os sensoriais. Então ele faz uma definição bem interessante. Quando nos conectamos com pessoas, não deveríamos estar ali como uma função, senão como um campo de presença consciente. Ou dizer, damos a liberdade de prescindir das definições para experimentar todas as qualidades que existem em nós mesmos. E nos outros também, ver a qualidade dos outros, não só os defeitos. Às vezes definimos as pessoas de maneira negativa, sem darmos conta que, e muitas vezes, tu está vendo nele um reflexo de ti mesmo, como espelho, né? Só se arraigar uma etiqueta destrutiva, então a crítica destrutiva, né? A crítica é importante, mas não a crítica destrutiva. De todo possível bem em suas vidas, fazendo-lhes reafirmar-se nela. E é muito fácil rotular os outros, né? Agora é tu estudar a ti mesmo é o mais difícil. Muitas vezes se estuda o espaço, se estuda o fundo do mar e a gente tem pouco conhecimento do nosso próprio interior. Eres mais do que teu cérebro. Isso é importantíssimo. Os próprios neurocientistas estão chegando à conclusão que a mente, a alma, o espírito está além do cérebro. Tem até livros que já falam sobre isso. O significado da liberdade, ela existe antes e depois da morte física. A liberdade, a redenção, a iluminação, conhecemos baixa pessoa, pensante nós, a familiarizar-se com o amor e a felicidade que estão embaixo da dor. O aborrimento, a ira, a tristeza, aborrecimento seria ali, né? A ira, a tristeza, o medo, os 4 gigantes da alma de Miri Lopes são os que entravam o avanço. Nosso estado de pessoais, senão a mente humana. Então evitar a tristeza, quanto possível, o medo. O medo é um empecilho para o crescimento. A diferença é saber que o que não és vem e vai. Nos identificamos com o pensamento porque é o que mais valorizamos na sociedade, mas os pensamentos nos mantêm entre a memória e a antecipação. Há uma grande extensão de inteligência ainda além dela. O que realmente importa, como o amor, a criatividade, a alegria, a paz interior, surge além do cérebro. De onde vem a música, de onde vem a poesia, de onde vem a filosofia, não depende apenas de neurônios e conexões sinápticas. Esse é o grande desafio do tema que a gente falou semana passada, da inteligência artificial. Como é que máquinas vão ter sentimento, vão fazer música, vão fazer poesia. Aí são as limitações da inteligência artificial, das máquinas, dos robôs. Falando em questão de inteligência, estava lendo agora aqui uma reportagem de que criou-se uma nova preocupação agora porque
pesquisadores na China conseguiram introduzir num macaco um gene humano. Então, o que se observou? Uma brusca melhora na memória desse primata. Então, isso novamente trouxe, resgatou debates éticos, né? Até que ponto a gente deve deixar deve permitir esse tipo de pesquisa? Porque a diferença de cromossomos de o primata 2%. tradicional para o nosso é 2, né? Então, é muito pouca coisa. Aquele filme Planeta dos Macacos, ele é ficção, mas talvez nem tanto, nisso, né? É possível. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com esse tipo de... Conseguir ensinar ele a começar a falar, a pensar, é bem complicado. Ele se torna humano, né? E aí confirmaria a ideia do Darwin lá da evolução. E a gente conversou até que o corvo é inteligente, o papagaio é inteligente, tem seres, o golfinho, o cavalo, o cachorro, o gato, tem vários seres que são, até o polvo, né? Bichos bem primitivos. O polvo é um dos mais inteligentes. É. Muita gente não... E é um molusco, né? Isso. Ele está bem lá no início lá da cadeia. Onde há amor, dos vertebrados no caso, onde há amor verdadeiro não há ego. Então a gente diferencia o ego, seria o eu, a gente chama o eu inferior, que é o que está ligado às coisas da terra. E o self seria o espírito. Então é nesse sentido aí. Se te enfocar-se nesta citação, podes mudar essências na tua mente, inclusive na tua vida, e a maioria de nossas relações. Há um ego. Principalmente quando são aquelas relações de posse, né? A minha mulher, meu marido. Eles ainda estão naquela fase da posse. Eles não se dão conta que o amor vai além da posse. Não existe posse no amor. Damos, exigimos, mantemos pontas. Pontas é o que ali? E buscamos satisfazer ao nosso ego porque não se nos pode falar assim. Pontuação, alguma coisa assim. Numa relação sincera, há um fluxo de aberta e alerta em direção a outra pessoa, sem desejo de compensação. E tal relação não está controlada pelo ego. Isto não significa devoção total, mas pelo medo. Aí entra a questão também quando a pessoa está apaixonada, a paixão, aí ela está transtornada ainda. Então a paixão é ruim e a posse também é ruim. O amor vai bem muito além disso. A questão de respeitar os limites da pessoa, a questão de respeitar os defeitos da pessoa e valorizar as virtudes. Sempre valorizar o... Então o amor vai bem além do que alguns confundem com posse. E o amor pelos animais também. Quanto lutas... É interessante ali porque se a gente for realmente pegar o conceito de amor incondicional, aquela imagem ali é o que ela representa melhor, o cachorro. O cachorro, de fato, ele realmente tem amor incondicional pelos tutores dele, né? Mesmo apanhando, ele vai lamber. Uhum. O cachorro e o gato, né? São... mas o gato é mais sentido. Só que mesmo assim, mesmo ele mas sendo ele mais se apega sentido, também. Mesmo ele sendo mais sentido, o gato ele não olha quem, sendo o tutor dele, ele fica meio incomodado justamente por gostar da pessoa que ele fica mais sentido, né? Mas ele é um animal que ele é muito apegado, assim como o cachorro, né? Então, eu sempre digo, às vezes brincando, que eu confio mais num gato e no cachorro do que em outra pessoa. Porque de fato, se a gente for analisar, eles são mais leais, são leais, são fiéis. É sentido de lealdade, né? De confiança. Que fidelis vem de confiança. Tiago Medeiros, Jones. Gil Souza. Então, quando as lutas fortalecem a dor. Se não expressarmos objeção à pessoa, podemos alcançar um estado de graça e de iluminação, que chamam Nirvana, né, Satori, que nos libera da ideia de que há coisas que devem, de certa maneira, para ser felizes. Ao lutar, fortalecemos a força da dor, ao resistir, a continuamos. E aqui usar a dor também para a evolução, não apenas como masoquismo.
Ao abandonar a dependência em forma ou pessoas, então o estado geral de nossas vidas melhora muito. A questão do não apegar-se, né? Nem coisas, nem objetos, nem pessoas, nem a nada. As coisas e pessoas que cremos necessitar para a nossa felicidade chegaram sem lutar e podemos ser livres para desfrutá-las. Aí tu é dono, mas não o material te dominar, né? Tu dominar o material. É bom ter, mas saber usar. Para desfrutá-las e apreciá-las. Todas as coisas que vivem as nossas vidas, estamos no movimento cíclico, tudo vai e volta, vai e volta. Mas vivíamos de forma independente, já não há o temor de perder coisas. Pode até chegar a perder tudo lá, como o caso do Jó, lá da história do Jó, e depois acabar recuperando de novo. Aí entra a questão também da resiliência, né? Toda adição começa com dor e termina com dor. Isso é interessante, né? Porque aí pega a questão das drogas, do álcool, o próprio sexo demasiado, comer, comida. Então toda adição, comprar, acaba em dor. A adição é algo que existe na maioria de nossas vidas. Nos comprazemos em comida, compras, álcool, jogos de azar, inclusive pessoas. O denominador comum de todas essas adições, bioquimicamente a gente sabe que é serotonina, começa com dor e termina com dor, e surge de um rechaço inconsciente a lidar com a angústia em nós outros e seguir adiante. Então as pessoas fogem usando o álcool, a droga, são formas de fuga. A adição é usar algo ou alguém para cobrir o sofrimento. Em vez de resolver o problema, acaba se apegando às adições, aos tóxicos, às drogas. E fica bem turvo como mostra a imagem ali, né? Tem pessoas que têm evidência, conseguem ver a aura escura, a aura pesada, inuviada, e não uma aura clara, um campo áurico, campo magnético mais claro. É um campo magnético bem pesado, bem mais sujo, mais esborreado, como diz ali. Pode passar. Buscar na antítese a felicidade. As pessoas espirituais podem fazer muito sobre suas vidas, como uma viagem de exploração, uma busca do eu, uma busca da paz, uma busca da felicidade. Surpreende que a antítese, o contrário da felicidade, é a busca e que a buscamos não encontremos. Há uma diferença entre a felicidade e a paz interior, porque a felicidade depende das condições percebidas como positivas e a paz interior não. A paz interior é bem mais profundo. É a serenidade, né? O famoso serenão. Serenão não precisa nem reencarnar mais, ele já está transitando para o reino angelical já. Qualquer ação é melhor que nenhuma ação. O não fazer, eu não faço mal, mas o não fazer o bem ou deixar de fazer o bem quando poderia, também entra nesse caso aí. Equivale ao não fazer nada. E aí não atrasa a evolução. Se estás atrapado, preocupado por um largo tempo num estado de infelicidade, às vezes tomar é preferível à inação. Se a ação que há tomado é um erro, o menos havia aprendido algo desse erro e já será um erro. Se permanece no estado de infelicidade e estancamento, ainda que seja em aparente felicidade, não aprendeste nada. Então tem que aprender com os erros também. E a maioria de nós é tentativa e erro mesmo. Erros e acertos. A mente é uma ferramenta superior se usa ela com prudência. Claro, antigamente eles comparavam a carroça ou o leme no navio. Então, tomar o comando de nossa mente. Nosso cérebro pode converter-se numa ferramenta destrutiva quando se usa para o mal. E, de fato, não é o que usemos nosso cérebro incorretamente, senão que não usamos nosso cérebro em absoluto. Esse que é nós. Muitas vezes não entendemos a ilusão da crença de que somos
nossas mentes. Então, a gente acha, nós somos nosso corpo. Não, nós não somos nosso corpo. O corpo é um instrumento. A mente é um instrumento também. A alma é maior que a mente, é maior que o corpo. A ferramenta, nosso cérebro. Então, comparar com o corpo, o cérebro como hardware e o conteúdo da mente como o software, né? A ferramenta, os aplicativos, apps. Nosso cérebro toma o controle de nossas vidas e devemos tratá-lo com respeito e manter o controle em nossas mãos. Então, as rédeas lá, simbolizando as rédeas. Ter controle sobre si próprio, si mesmo. Respeito e suspeita. É suspeita ali? Suspeite. E o cérebro, ele é uma luva de boxe, né? Interessante. Tu pode usar tanto para bater quanto para se defender. Não te tornes em vida. Não leves a vida tão a sério. Tem até um livro que é Não leves a vida tão a sério. Fala justamente isso aí. Ter alegria, não ficar sempre tenso, sempre estressado. A seriedade se percebe na sociedade como que tem valor. E a evidência de sabedoria, perseverança e estabilidade. Por outro lado, a tonteria, o humor se consideram infantis. Não necessariamente, né? Grandes almas eram alegres, né? Temos hoje ainda o Dalai Lama, pessoas que são alegres. O Chico Xavier era alegre, o Divaldo é alegre. Pessoas também católicas, evangélicas, que são evoluídas, também são alegres. Não são pessoas carrancudas. No entanto, a mente, os pensamentos... Por isso que é errado aquele ditado que diz... sorriso demais... Como é que diz? Mente tola. Não lembro agora. Então, não necessariamente. Nós temos um grande pensador que é alegre, né? Que é o Cortella. E também o outro que, mesmo sendo ateu, é alegre também. O careca lá. Hã? O Karnal, Leandro Carnal. O Pondé também. No entanto, a mente de nossos pensamentos nos controlam, são os que nos inculcam a crença de que a vida é um assunto muito o quê? Pelo tanto, deve tomar-se como tal. Ali ficou incompleto, né? Muito o quê? Muito pelo tanto se deve tomar como tal. E precisamente pela vanidade que existe, vacuidade. Muitas coisas da vida, ali é vaidade, né? Pelo sofrimento, pela injustiça que nos presenciamos, que o único que podemos controlar e insistir é a nossa felicidade e tranquilidade. Aquela foto mostra, eu lembrei daquela loira lá que equilibra os pratos lá. Então a pessoa tem um equilíbrio. Então ficamos por aqui por hoje. Boa noite.